Olá, turma! Estamos retornando agora para a segunda parte da nossa aula. Exercícios para pacientes acamados, capítulo 11, página 47. A gente vai compreender hoje a importância da gente realizar esse procedimento. Um pouco antes de nós iniciarmos agora a nossa gravação, estávamos falando a respeito que se manter o paciente muito tempo deitado, primeiro, sem realizar ali, a mudança de decúbito, permanecendo ele com o pulmão ali sempre na mesma posição, começa a colabar. E isso não é bom, tem que expandir, tem que movimentar o paciente na cama, tem que ajudar ele, conforme nós falamos na aula anterior, realizando exercícios respiratórios. E agora, e para ele que está acamado e está com dificuldade? Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Então, olha lá. Não procure alguém que te complete. Complete a si mesmo. Complete a si mesmo e procure alguém que te transborde. Sabe por quê? Às vezes, algumas pessoas acham que para nós sermos completos, nós sempre temos que ter alguém. Deus já nos fez completo. Ele nos completa. Então, nós devemos procurar não alguém que nos complete, mas alguém que nos transborde de alegria, nos transborde da presença de Deus, nos transborde de gentilezas. E eu peço a Deus que vocês sejam essas pessoas na vida dos seus clientes. Pessoas que quando chegam, a alegria do lugar chegou. Porque por onde a gente vai, a gente tem que levar aquilo que está dentro do nosso coração, ok? Então, reflita um pouco durante a semana. Seja essa pessoa que aonde você estiver, você leve alegria para ela, ok? Aula anterior, o que nós falamos? Exercícios respiratórios. Comentávamos até antes a respeito disso, né? Que é importante ali, aquele cliente que está com aquele pigarro constante, tem aquela dificuldade, estimular ele a tossir para esse catarro se soltar, que ajuda quando o paciente está com aquela dificuldade, percebe que está com o peito até carregado, fazendo aquele barulhinho chama sibilo, tá? Isso quer dizer que alguma coisa não está bacana lá dentro, as trocas gasosas não estão realizadas da forma correta. E isso também quer dizer que pode ser bronquite, tá? Então, vai realizar a inalação? Soro fisiológico para poder aliviar. Mas se isso persistir, tem que levar ao médico. Comentei do Berotec, do Atrovente, que são 2 medicamentos que são utilizados. Muito cuidado. Tem que ser usado com indicação médica, tem que estar lá na receita. Mandei atividade para vocês. Vocês viram lá? A capotagem é, então, uma técnica muito utilizada, tanto em crianças quanto em adultos, aonde mãozinha em conchinha, para ajudar ali a soltar, ok? Assistiu a aula, ficou ali com alguma dúvida, o professor explicou como você põe a bolinha lá na mão do cliente, pede para ele encher no pulmão de ar, eleva a mão, solta, ou ainda, segura na região do abdômen, segura, solta. Ainda, agora, o que nós vamos ver nessa aula? Exercícios para pessoas acamadas. Então, assim, primeira coisa, o que a gente tem que entender? Que uma das atividades do cuidador é ajudar a pessoa cuidada. Isso aí a gente já sabe. A se recuperar. Por quê? Às vezes você está cuidando de alguém que passou por um acidente, alguém está se recuperando as funções ali do corpo, que foi prejudicado ou por uma doença, ou por um acidente, ou por algo. Então, esses exercícios ali, eles devem ser feitos mesmo que a pessoa cuidada esteja numa cama ou esteja numa cadeira. É importante exercitar. Vou relembrar para vocês que eu já falei em sala de aula. Lembra do elastiquinho de dinheiro? Quando ele fica muito tempo parado, quando a gente estica ele, quebra. Em nós dá muita dor e pode machucar. Então, nós não temos especialização, nós não somos fisioterapeutas. Os fisioterapeutas sabem exatamente qual exercício executar. Aqui eu estou falando, se você receber uma orientação ali do profissional. Por quê? Porque assim, esse exercício para pessoas acamadas, eles servem para melhorar a elasticidade do músculo,
não causar dor no cliente, nem no músculo, nem na articulação. Ajuda ali você a movimentar o cliente, a circulação sanguínea, ajuda prevenindo úlceras de decúbito. Quantas vezes, a professora perguntar lá, professora, um exercício numa pessoa acamada, quantas vezes por dia é importante fazer? De preferência, 2 vezes no dia. Logo lá no começo do dia, após o banho, deu medicamento, tudo certinho, só não pode ser depois que o paciente está com o estômago cheio, tá? Começar a mexer com o estômago cheio vai deixar a pessoa ali nauseando. Então, acordou, tomou um banho, tirou o paciente da cama, se ele puder ir para a poltrona, foi para a poltrona, tomou um medicamento, se alimentou, aguarda. Vou falar daqui a pouco. Aguarda, não é acabou de comer, movimentar o paciente. Combinado? Então, pensando o seguinte, já que a professora falou que os exercícios nos acamados ajudam a melhorar ali a elasticidade do músculo, a palavra atrofia, essa é uma palavra que a gente tem que, toda vez que pensar em músculo, a gente tem que pensar, por que a professora Evelyn ensinou a gente a fazer ali um exercício motor? A finalidade é melhorar a circulação sanguínea do paciente, não é? Evitar a úlcera de pressão movimentando ele. Só que assim, esse exercício físico não deixa o cliente fazendo sozinho, tem que ter o acompanhamento do cuidador, tá? Por onde que eu começo, professor? Eu começo no pé, na perna, como é que é? Bom, esse exercício começa nos pés e depois vai para as pernas, ok? Então, se você estiver acompanhando a professora, página 47. O que é importante ressaltar? Que a gente tem que respeitar o limite do cliente. Nunca se esqueça disso. Né? Você, a Linete fala, ai, minha mãe estica a perna, meu pai faz até estrelinha. Você chega lá no seu cliente, cada pessoa é cada pessoa. Não compare o corpo de uma pessoa, a idade. Você fala assim, ah, ela também tem 60, ela também tem 70. Não. Cada indivíduo é um. A Francisca sabe que jeito que ela está envelhecendo, a Jussara também sabe, a Altair também. Não é porque nós somos alunos de cuidador que todo cuidador é igual, não é verdade? O paciente acamado também. Então, pensando nisso, vai realizar um exercício, começa pelos pés. Começa ali, ó, movimentando o tornozelo de um lado para o outro, para frente e para trás. Ou seja, bolinha, brecar. Bolinha, brecar. Igual fazer pé de bailarina. Pé de bailarina não faz assim? Você pede para a pessoa fazer, manter o pezinho reto. Aí, como é que a Francisca vai começar fazendo isso? Ela vai começar dedinho por dedinho. Mexe os dedinhos. Aqui é do pé, tá? Que a professora não tem tanta flexibilidade para erguer o pezinho aqui, tá? Mas é os pés, tá bom? Então, dedinho, frente, trás, lado, direito, esquerdo. Ok? Movimentei os pés do meu paciente. Eu vou para as pernas. Dobra, estica. Dobra, estica. Com as pernas e os joelhos esticados, você vai fazer o quê? Você vai abaixar e levantar. Quando você for dobrar essa perna da pessoa, ali, ó, se ela tiver feito alguma cirurgia no quadril, não faça. Só vai fazer se o médico liberar, tá? No mínimo 3 vezes, ó. Mais ou menos assim. Dobrou, esticou. Pessoa deitada ali na cama com a barriga para cima, dobra, estica. Esse é o tipo de exercício que você pode fazer para ajudar ali no fortalecimento dos músculos da perna dessa pessoa. Só lembrando que esses exercícios aqui, ó, você começa pelo pé, perna, encolhe, estica. Vou fazer ali também, professora. Posso deitar o meu cliente e aqui, ó, colocar uma bola, abrir a perna dele, pedir para ele fechar e colocar uma bola? Faça esse movimento de separar e unir, tá? Só relembrando, se esse paciente conseguir, mesmo deitado, você vai pedir para ele fazer o quê? Esticar a perninha dele, conforme essa imagem aqui.
Depois, quando terminar a aula, antes de dormir, tenta fazer. Vou te dar uma dica. Você vai conseguir contar até 5. Se você chegar a 10, você vai ficar com a perninha assim, ó, se não for costume para você fazer. Então, não deixe o seu cliente fazer sozinho, tá? Ok? Então, assim, você ajudando ele, ok? Aqui, se ele estiver sozinho desse jeito, não solta a perna dele, senão vai dar tremor. Me contem depois da próxima aula se você for tentar realizar esse exercício. Sempre com muito cuidado, por favor. Então, pensando nisso, ó, tô com o meu cliente ali, deitadinho. E vamos ver conforme tá a força? Pede para ele dobrar a perna e erguer o bumbum. Para que serve esse exercício aqui, ó? Para que ele vai ajudar? Não peça para ele fazer se ele não tiver liberação do fisioterapeuta. Volta a frisar de novo, ok? Ao deitar, ao realizar esses exercícios aqui, ó, eu gostaria que você destacasse essa informação que eu estou passando aqui para vocês, que eu estou compartilhando com vocês. O cliente vai realizar um exercício, respeita o limite do corpo dele. Como eu já falei, quero que você destaque aí na sua apostila. Mais importante do que você pegar, iniciar a atividade, mexendo com os dedinhos, mandando ele esticar em formato de pé de bailarina, pedindo para ele fazer movimento direita, esquerda, frente, trás, é você fazer respeitando o encolher e o esticar, mas para que ele não sinta dor. Guardaram bem? Então, fez a perna, esticou, dedinho, breque, direita e esquerda. Encolheu, esticou, abriu, fechou. Conte até 5 uma perna, solta. Até 5 na outra, solta. Assim, sucessivamente. Bom, agora eu vou para o exercício do braço. Mexi pé, perna, fiz a parte do quadril, eu vou movimentar ali o braço. Por quê? Primeiro, eu começo de baixo para cima. Para realizar todos esses exercícios que a professora está passando até agora, o seu cliente tem que estar deitado, ok? Guardou bem isso? Então, é importante fazer exercício com o braço também? Com certeza. Abrir e fechar o dedo da mão assim, ó. Muito importante. Apoiar o cotovelo na cama, mover a mão para cima e para baixo. E assim, ó, olha só, vou mostrar para vocês. Desde que ele não tenha nenhuma cirurgia no cotovelo, tá? Dobrou o braço, esticou. Dobrou, esticou. Chega uma hora que você vai pedir para ele parar. Já tentaram fazer isso? Vê se você consegue, ó, encostar as mãos aonde? No ombro. Ó, para quem tem flexibilidade, não sente dor. Para quem não tem, a hora que você faz isso aqui, já começa a coluna. Então, faça sempre devagar. 1, 2, 3. Ok? Braço esticado, sem dobrar o cotovelo. E aí, professora? É importante isso aqui? Se o paciente não tiver colocado pino, se ele tem fraqueza, pode fazer com a bolinha? Pode fazer com a bolinha. Então, mantenha o braço parado e esticado ao longo do corpo e faça o movimento de abrir e fechar o braço, afastando da cama. Então, ó, primeiro o movimento é ombro, abrir e fechar. Depois é para frente e para trás, ok? Fazendo aqui, ó, eu vou mostrar um círculo. Agora que a gente falou que é importante usar a mão e o braço, vamos pensar no ombro? Olha só. Reforçando, ao realizar todos esses exercícios, respeite o corpo da pessoa. Algumas orientações que é importante a professora falar, não é você fazer tão rápido, entendeu? É sempre, vamos supor aqui, ó. 1, 2, 3. Peça para a pessoa respirar.
Vai fazer de novo? 1, 2, 3. Entendeu? Sempre uma pausa. Quando fala sessões, se eu falar 2 sessões de 10, quando você acabar a primeira ali, dá um tempinho para não forçar. E não é fazer esses exercícios, destaca isso que a professora vai falar. Não é fazer isso todo dia. É de 1 a 3 vezes por semana. Um exemplo, fez na segunda, não faz na terça, faz na quarta. Não faz na quinta, faz na sexta. Então, põe lá, segunda, quarta e sexta. Deixa o músculo cansar. Se você ficar mexendo muito na pessoa ali, ela pode sentir dores. Tudo vai depender do seu cliente, das orientações que o fisioterapeuta passar para você. Não é você fazer coisas que não é da sua função. Nosso objetivo é auxiliar o cliente, é ajudar ele, não fazer ele sentir dor e nem ter lesão, ok? Então, até agora, o que a professora falou? Vai fazer exercícios com o cliente, comece pelo pé, dedos, pé de bailarina, direita, esquerda e rotação. Vai fazer na perna? Encolhe, estica, encolhe, estica. Vai fazer com o braço? Esse subir, descer. Esses são os 3 movimentos que está aí, que é importante para a flexibilidade do cliente. Agora, vamos pensar no exercício para o músculo do pescoço. A pessoa que fica muito acamada, ela sente muita dor. Até nós que não somos acamados. Às vezes a gente dorme de uma forma errada, no outro dia dói tudo, não dói? Isso é por causa da nossa parte muscular. Principalmente quando a gente inventa de pegar peso. Vamos supor, você vai cuidar lá de um paciente muito pesado, se não souber, prejudica a coluna. Então, nós aprendemos lá no projeto Noções de Enfermagem como é que nós fazemos a transferência desse cliente. Quando nós voltarmos para a prática, a professora vai fazer com vocês. Então, aqui, ó, vamos fazer lá o exercício do pescoço. O que é importante a gente lembrar quando a gente faz um exercício para mexer com o músculo do pescoço? Dor na coluna. Então, pensando nisso, quando você pegar essa pessoa ali, ó, para mexer, ajude ela a flexionar a cabeça para frente, para trás. Suavemente. Como se vocês estivessem fazendo assim, ó. Peguem o dedo, coloca aqui. Vamos pedir perdão dos pecados. 1, 2, 3, até 10. 8, 9, 10. Depois disso, fala que você está arrependido. Então, essa é a forma de você movimentar. Mas se o cliente está acamado, ele não consegue fazer esse movimento. Então, você vai sentar ali do lado dele ou atrás dele e você vai segurar ali a cabeça dele, contar até 10. Ok? Então, a partir do momento que você fizer isso, peça para ele encher a bochecha de ar. E depois, murche para dentro. Em seguida, colocar a língua para fora. Para que isso? Para movimentar. Quando o paciente, principalmente se você agora for pegar um cliente sequelado de Covid, cuidado. A Covid está deixando um paciente muito sequelado. E isso são movimentos, vocês sabiam? Ó? Você fazer... Ó que feio, né? Mas esses exercícios aqui ajudam a movimentar toda essa nossa musculatura, tá? Então, fez isso daí, pediu para o cliente encher as bochechas de ar. Por quê? Porque antes de fazer alguns exercícios, eu tenho umas recomendações aí para vocês. O que é importante a gente lembrar? Por mais que a professora vai ensinar aqui como é certo fazer, quando a gente estiver no presencial, nós vamos fazer na prática, não se faz esse exercício. Então, se a professora perguntar na atividade, quando os exercícios não são recomendados, a gente tem que guardar sobre a alimentação. Nós temos que pensar que cliente que está dormindo não vai conseguir tomar medicamento, não vai conseguir tomar medicamento, tá ali assim, sonolento, ele não vai conseguir fazer o quê? Praticar exercício. Paciente com febre,
Paciente medicado? Então, assim, se você está anotando, quando os exercícios não são recomendados? Após refeições, caso o paciente tenha tomado algum medicamento que dá sonolência nele, é ficar ali sonolento, se ele tiver com febre, ou se esse paciente tiver pressão arterial desregulada. Então, quando o cliente está com pressão alta, não está controlada, tem que ir no médico, tem que tomar medicamento para controlar. Por quê? Vamos supor que a Maria Regina, em vez de acompanhar alguém numa atividade física, que a pressão alta não está controlada, vai fazer ali aquele exercício, está acamado, movimentou muito o paciente, pode dar um AVC nele. Então, não se recomenda fazer exercício se a pressão arterial estiver desregulada. Tá lá, 18/10, vai fazer atividade mesmo que o paciente está acamado? Não. Vai passar pelo médico, depois que passou pelo médico, aí sim, vai fazer o quê? Aí vai passar, então, a fazer o exercício mesmo que ele esteja na cama. Bom, para encerrar essa parte, ó, exercício para paciente acamado. São exercícios que a professora falou no decorrer da aula, que ele é muito importante para melhorar a elasticidade do nosso cliente. Então, elasticidade do cliente não, elasticidade muscular do cliente, tá? Então, ajuda ali no movimento, na articulação, é bom para a parte da circulação, é bom para prevenir úlcera de decúbito. Essas movimentações que a gente faz para o cliente é para ajudar e evitar atrofia muscular. Seja no dedo, no pé, tornozelo, nas pernas, no braço, pescoço e até movimentar os músculos na boca, tá? É importante? Sim, com certeza eles são importantes. A professora mostrou em alguns exemplos, compartilhei com vocês. A pessoa, ela pode até fazer sozinha, pode, mas se você tá lá, ajuda ela. Por quê? Tem que ficar atento, principalmente esses detalhes que a professora ali. Só que tem alguns exercícios que nós não podemos aplicar, é só o fisioterapeuta. Então, se o fisioterapeuta não poder atender o cliente e falar para você te orientar como é feito, é uma coisa. Não invente fazer exercício com o cliente sem uma orientação de um outro profissional, tá bom? Combinado? Então, tudo isso que eu passei para vocês é importante a gente saber, mas tem coisas que não são função nossas, tá? Próxima aula, sobre o que a gente vai falar? Exercícios para treinar equilíbrio. Parte 1 e parte 2, ou seja, alguns eu vou mostrar como fazer e outros da forma que fazer e quais são os mais importantes. Para encerrar essa parte da nossa aula, a professora vai falar sobre sentir medo. Então, sentir medo diante de um novo obstáculo faz parte, mas não deixe que isso impeça de você prosseguir. Eu vou sempre terminar nossa aula dizendo para vocês, tenham coragem, sejam fortes e corajosos e peça força para Deus e sabedoria para lidar com aquilo que você não sabe, ok? Vou interromper o compartilhamento de tela e gostaria de saber, Linete, Maria Regina, Jussara, Rosângela, Francisca, Altair, a respeito desses exercícios, sobre essa aula que nós falamos, exercício pacientes acamados. Ficou alguma dúvida? Dúvida, Linete? Dúvida, Altair? Gostaria de fazer alguma observação, Francisca? Não? Maria Regina? Dúvidas? Jussara? Rosângela, dúvidas? Nenhuma. Ok. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Utilizem a apostila de vocês. Leiam sempre antes de começar a aula para ver o que a gente vai falar, o que a gente viu. Vou compartilhar daqui a pouco lá no grupo com vocês o formulário a ser realizado. Então, a professora vai perguntar ali qual que é a importância, para que a gente deve fazer a atividade em paciente acamado. Quando a gente não souber o que fazer, o que a gente faz? Como é que é? Eu sempre digo, na dúvida, se você for fazer algo que cause lesão no cliente,
não faça, ok? Faça sob orientação de alguém. Você não gostaria que um cuidador fosse lá cuidar de alguém da sua família e deixasse, ao invés de ajudar, deixasse seu pai, sua mãe com uma lesão, não é verdade? Estou à disposição de vocês para vocês precisarem. Assim que houver alguma mudança no retorno das nossas aulas presenciais, vai ser colocado lá no grupo, ok? A princípio, um excelente fim de semana, não, né? Hoje é terça-feira. E é uma excelente semana para vocês, professor. Os dias estão passando muito rápido. Fiquem com Deus e não se esqueçam daquilo que vocês comprometeram comigo antes da gente iniciar nossa gravação, tá? O que nós vamos fazer hoje antes de dormir. Grande beijo. Até semana que vem, para a gente falar dos exercícios de equilíbrio, como é que a gente faz, o que é importante, ok? Conto com a presença de vocês.